gente aqui no Consciência Viva. Gente, hoje nós vamos ter as irmãs Gislaine e Gabriela que embarcaram num sonho que deu muito certo. A Gica, a conhecida Gica, protagonista da sua história, atua com terapias integrativas e estética consciente. Já a nossa Gabi, queridinha Gabi, que nós já conhecemos, ela está ajudando pessoas a desenvolver a sua mediunidade e ela atua como mentora espiritual. Olá, meninas! Oi! Olá, Jana, gratidão por mais um momento aqui, né? Podendo estar com a minha irmã também, podendo falar um pouco da nossa história para vocês. Olá, Gica, seja bem-vinda, primeira vez aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, né, Jana? Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho da história da estética das meninas. Elas são irmãs e brotou um sonho aí muito escondidinho que virou uma grande realidade. Gica, conta pra gente como começou essa história. Então, eu comecei a trabalhar num estúdio de sobrancelhas, né, que era de uma amiga da minha mãe. E daí lá tinha uma esteticista, daí eu fui me interessando por essa área, assim. E daí, do nada, pensei, vou fazer um curso de estética pra ver no que vai dar, né? Daí, minha parceira, né, já fui lá, já convidei a Gabi pra ir junto, né, pra ver se ela topava comigo. Na época ela trabalhava no banco, daí eu achei até que ela não iria ir, mas ela falou, vamos, Dica, eu quero testar essa experiência, né? Uhum. A gente pensou, vamos ver, se não der certo, tudo bem, né? Vamos tentar. E já no primeiro mês de curso, a gente já começou a atendendo as clientes, assim, começou atendendo a domicílio, assim, e já foi muito bom já desde o começo, sabe? Mas sempre com ela me incentivando, sempre me colocando pra frente. Que legal, então de um cursinho, de uma experiência, virou esse boom todo. Então, antes de vocês fazerem um curso, vocês atuavam em outras áreas? Sim, eu era bancária, né? Na verdade, eu sempre quis ter meu próprio negócio. Sempre, assim. Hoje em dia venho de uma família que é mais empreendedora, assim, né? Então, eu sempre, desde o começo, desde né, que eu me conheço por gente que tem meu próprio negócio, mas eu nunca sabia o que eu queria fazer, né? Então, eu acho que pra gente saber, né, o que a gente quer, a gente precisa testar. Se a gente não testar, a gente não tem como saber. Então, eu sempre participava de curso, tava aqui, tava lá, sempre testando pra ver se eu gostava, né? Então eu trabalhava no banco, não era um lugar que eu estava feliz. E só para constar, eu e a Gica, a gente tem 10 anos de diferença. Às vezes não parece, né? Mas a gente tem uma diferença bem grande, assim, né? De idade. E a gente se dá super bem, né? Então quando ela me convidou, cara, eu pensei, vou ver como é que vai ser, né? Se eu gostar, eu continuo. Se eu não gostar, eu paro e faço outra coisa. Eu era muito assim, né? Até porque eu tinha curso de cabeleireira, né? Então eu sempre me jogava, assim, nas coisas para ver se eu gostava. Porque meu sonho era ter o meu próprio negócio. Daí, quando ela me convidou, eu nem pensei, falei, bora. E era um técnico, né? Era 2 anos de curso, então era um tempo, assim, era bastante tempo, né? De curso e tal. E daí a gente foi e foi dando tudo certo, assim. Gica, e você, antes de fazer o curso, foi teu primeiro trabalho? Essa sobrancelha, a clínica? Não, eu comecei antes também, mas trabalhando mais com a família, assim, né? Uhum. Mas... já comecei também, já com a minha mãe também, muito cedo, mas tudo dentro da família. Uhum. Daí essa foi a primeira oportunidade ali que eu tive, sabe? Então, como eu comecei muito nova, né? Que nem a Gabi disse, a gente tem muita diferença de idade. Eu comecei já ali com 16 anos na parte da estética. Uhum. E antes disso, daí só dentro da família mesmo. Daí foi o meu primeiro emprego mesmo, assim, sabe? Daí já levei muita sorte, assim, né? Por ser já empreendedora, assim. É isso que é, né, gente? Sorte. Mas olha só, desde pequenininha já envolvida, vendo como era a questão familiar, né? Então já brota dentro da gente uma vontade de empreender, de fazer, né? Aí ela teve oportunidade, porque o que o universo faz? Ele escuta. Por isso que é importante a gente prestar atenção nos sinais. Aí você falou que vocês começaram a atender a domicílio. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Então, quando a gente começou a fazer o curso, né, a gente super gostou, assim. E a Gica foi mais pra área das unhas e eu fui mais pra área das massagens no começo.
E como a gente não tinha nenhum lugar para atender ainda, a gente começou a fazer atendimento a domicílio. A gente cobrava muito barato, né? Eu cobrava R$30 a massagem, ela cobrava... Quanto que tu cobrava pra irmão naquela época? Ah, 25. A gente cobrava, assim, um preço bem barato para as pessoas conhecerem a gente, assim. Aham. Mas era um perrengão, né? Porque atender a domicílio não é fácil. A gente tinha que levar a maca, a gente... nem lembro se a gente tinha carro direito naquela época, a gente pegava da mãe, mas a gente ia atender, assim... Era bem desafiador, assim, mas a gente ia, nós duas juntas, felizes. Era uma caixa de surpresa, né? Porque tu não sabe como é que é a casa da pessoa, né? Então a gente já enfiou o carro em alguns barrancos, né? Já subiu o prédio já de 4 andares, assim, sem elevador, com maca já pesada, assim. Mas nosso maior intuito ali é que as pessoas conhecessem a gente e conhecessem o nosso trabalho, né? Sim. Até porque depois, 3 meses depois, aí a gente... montou nosso negocinho na casa da nossa mãe e do nosso pai, né? A mãe incentivou a gente a abrir uma salinha, daí a gente abriu um lugarzinho lá, um espaçozinho na frente da casa com duas salas, né? Uma para massagem e uma para atendimento das unhas. E daí a gente começou a fazer atendimento lá também, mas era um lugar assim bem simples da casa da mãe ali, né? Aham. Então, quem teve a ideia de montar a sala? Inicialmente foi da minha mãe, porque esse espaço que a Gabi fala é um puxadinho antigo da nossa casa, assim, que tava, assim... Eu não tinha mais... Isso, eu não tinha esperança. Daí minha mãe, não, vamos arrumar isso aqui. Daí ela também, na época, a gente não tinha muita condição financeira, daí ela tirou empréstimo, se endividou pra construir esse espaço pra gente, assim. Então tem muito amor ali, né? Porque ela fez tudo com muito carinho pra gente. E quando ficou pronto, assim, eu fiquei bem surpresa com o que a gente teve, sabe? Uhum. Foi muito gratificante, assim. E, nossa, a gente agradece imensamente por eles, pelo nosso pai e nossa mãe, por causa disso. Porque foi uma vitória, assim. Porque eu até falava pra Gabi, meu Deus, cheio de cupim, cheio de coisa, o chão de assoalho, tudo de madeira, assim. E eu não tinha esperança naquilo lá, daí um doou um sofá velho, daqui a pouco o outro doou uma maca, daí assim a gente foi construir esse nosso espaço. Aham, Então no começo era bem simples mesmo, tá? Isso. Bem desafiador, né? Isso. E como foi? Qual foi, assim, as dificuldades do começo? Tá, foi montar a sala, o espaço, ganhou algumas coisas. E quando vocês viram pronto e começou a ter cliente, como é que foi isso? A gente já tinha uma clientela porque a gente atendia ali, né, a domicílio e tal. E eu trabalhava no banco. O meu maior desafio foi porque eu tava grávida, trabalhava no banco e daí eu fazia atendimento também na estética. Então eu trabalhava o dia inteiro no banco e de noite eu fazia atendimento na estética. Eu ficava lá até 11 horas, meia-noite atendendo, já grávida, né? Porque o meu intuito era sair do banco a hora que eu ganhasse meu filho e ficar só com a estética, né? Então... eu não organizei isso na minha vida, nunca foi um planejamento, mas as coisas foram acontecendo e eu acho que quando a gente aproveita as oportunidades, eu acho que os caminhos vão se abrindo naturalmente, assim, né? Ô, Gabi, mas tu não teve medo de largar a estabilidade do banco? Não. Porque eu odiava trabalhar. Eu não gostava de trabalhar no banco, sabe? Não pelas pessoas, mas pela política do banco. Não era uma coisa que me fazia bem, sabe? Eu me sentia fazendo mal para as pessoas lá. Então eu queria muito sair. Então eu não tive medo de arriscar, né? Eu fui com a cara e com a coragem mesmo. Até meu pai na época falou: meu Deus, filha, tu é doida, sair de um lugar que tu tem uma estabilidade, ganha bem, né? Porque eu ganhava bem, para ir fazer uma coisa que tu nem sabe se vai dar certo. Daí eu falei, eu vou. E se não der certo, eu tento outra coisa e bora. Mas eu nunca pensei que não ia dar certo. Nunca passou pela minha cabeça que não ia dar certo. Porque aquilo ali era o que eu queria e tinha que dar certo, né? Aham. Então eu me joguei de cabeça e não tive medo nenhum, não. Eu acredito muito, né, gente, que essa força de tem que dar certo, o universo também escuta. Não tem plano B. Isso. Isso né? mesmo. E deixa eu perguntar, Gica, em que momento, né, que assim, começou pela tua ideia, né? Em que momento que você percebeu e vocês duas sentaram e falaram assim, gente, tá dando certo? Eu acho que até nunca teve um momento assim que a gente pensou, não, tá dando certo. A gente só ia empurrando assim, ó, e vendo o que ia acontecer. E como tu disse, a gente joga pro universo e ele retribui muito. Tanto que quando eu comecei ali, eu pensei, nem tá pronto aqui o espaço ainda, eu tô tranquila. Só quando tiver 100% pronto, eu vou começar o atendimento. Daí nisso já veio uma cliente e falou,
Aí falou pra Gabi, né? Eu preciso fazer a unha. Daí a Gabi, Gica, vem cá fazer a unha dela. Eu, ai, meu Deus, não quero. Falei pra Gabi, marca outro dia, não quero atender, não quero. Assim como ela não tinha medo, eu tinha muito medo, porque eu sou muito insegura. Então aquilo também me travou, mas ao mesmo tempo ela tava sempre ali me impulsionando, sabe? A Gabi é uma pessoa que muito incentivadora. E ela foi me incentivando, me levando a isso. E eu acho que quando a gente percebeu mesmo que tava dando certo, eu acho que foi quando a gente fez a nossa primeira reforma grande, né? Daí a gente entendeu como tava dando certo, porque até toda arrepiada agora. Que lindo! O que aconteceu? O lugar onde a gente abriu ali, né, estética, tava muito precário, assim. Teve uma vez, só pra ter noção, tá? Teve uma vez que choveu tanto, que o teto caiu, assim, ó. Caiu. E a Gica tava atendendo até uma cliente, né, Gica? Desabou água, você abriu o forro, um banho na cliente, daí eu comecei a chorar, pensei, não quero mais esse lugar pra mim, não quero. Precisamos reformar. Mas assim como eu incentivava a Gica tinha muito ela não fica muito na zona de conforto, ela é uma pessoa assim que sempre quer mudança, então isso, ela trazia as coisas pra mim, eu falava, bora, vamos fazer, né? Ela trazia, eu falava, bora, vamos fazer. Aí ela chegou, Gabi, eu não aguento mais, porque essa estética tá caindo aos pedaços, a gente precisa reformar. Cara, a gente não tinha R$1 no bolso, tá? A gente não tinha nada. E hoje você vai ver a estética, ela tem 7 salas, né? A gente construiu, assim, realmente um lugar bem amplo, né? E depois pensei, cara, então vamos reformar. Vamos reformar, a gente vai se virar, a gente começa a atender ali na garagem, enquanto a gente faz aqui, sabe? A gente montou um espacinho na garagem, atendemos lá numa salinha na parte de baixo da casa. Aí a minha mãe e meu pai, eles cederam a casa pra gente. E foram morar de aluguel e cederam a casa pra gente. E daí a gente começou a reformar, assim, sem nenhum real no bolso, tá? A gente foi com a cara e com a coragem, a gente pegou empréstimo, foi pagando o que a gente podia na semana, assim, e foi fluindo, foi dando certo. O dinheiro brotava, o dinheiro vinha, a gente nem sabia de onde que estava vindo, e a gente foi pagando o pedreiro e foi pagando a reforma. E hoje a gente tem 7 salas, tem uma área ampla ali de manicure, né? Então todas as salas são climatizadas, então é um lugar bem aconchegante, como realmente a gente queria fazer, né, Gica? Isso mesmo. E de um sonho pequenininho, a mãe e o pai confiaram, impulsionaram, e a menina mais confusa deu certo. Por isso que eu comecei o programa falando da Gica, a Gica protagonista. Porque se você tá aí do outro lado, pensando, eu tenho a ideia, mas eu não tenho coragem, alguém vai te ajudar. Porque é isso, energia é exatamente isso. Por isso que ela convidou a irmã, e a irmã foi empurrando, vamos gente, não vamos desistir. O teto caindo abaixo, mas a coisa funcionando, fluindo, até porque elas começaram uma linda história com a espiritualidade. Como foi isso? Começar, da onde veio a espiritualidade no meio desse caminhar? Então, a gente começou com um atendimento estético, né? E depois eu fui indo para a área do reiki e a gente foi vendo, né, o quanto é importante a gente não só cuidar do corpo físico, mas também cuidar do nosso espiritual, do nosso mental. Então eu fui ali começando a fazer as massagens, depois eu fui começando a atender com terapia. Daí eu tive uma hora que eu não tinha mais como atender a massagem e a terapia junto, daí eu fui só para a área de terapia, daí eu contratei a minha tia para fazer as massagens. E assim a gente foi crescendo, mas a gente achou importante trazer essa harmonia, porque depois que eu comecei a fazer o reiki, a gente viu o quanto era importante isso, né, Gica? Harmonizar a mente, espírito e tudo mais, né? E essa parte espiritual foi aberta, assim, pelo nosso irmão, né? Pelo nosso irmão mais novo. Daí, meu irmão mais novo, meu irmão mais velho dela. Aqui a Gica é a nossa caçula. E ali a parte espiritual foi aberta por ele, a gente foi abrindo, foi caminhando e a gente começou a entender que não adianta a gente só curar o corpo físico, né? A gente precisa também cuidar do nosso mental, do nosso espiritual, do nosso emocional também, né, Gica? A gente já veio de uma família bem religiosa, assim, né? E o meu pai, ele é um médium de incorporação, mas não trabalha, morre de medo, né? Porque geralmente é assim, né? Então a gente foi buscar a Umbanda mais por esse problema do meu pai, né? Pra ajudar ele, porque ele tem muito medo disso. Então daí foi meu irmão foi entrando, a gente foi se apaixonando, foi conhecendo, foi vendo como trabalhar os dois juntos funciona, dá certo e
E que nem eu vejo, muita gente maravilhosa, linda e com muito problema, assim, com o corpo. E isso vem da mente, né? Então não adianta tu tratar a beleza externa, sendo que a interna tá suja, né? Então, por isso que precisa caminhar os dois juntos, assim, né? E as pessoas hoje estão cuidando muito da carcaça e esquecendo do interior, né? Sim. E a gente começou a perceber, cara, a mulher, ela super magra, se achando gorda, sabe? A gente vê que não é um problema físico ali, a gente é um problema mental, emocional que precisa ser trabalhado, né? Então, e também aceitar nosso corpo, aceitar a forma que a gente é, né, fisicamente. Isso, né, a espiritualidade traz muito esse fortalecimento. E pra vocês, assim, como é esse olhar mais sentido, mais delicadamente percebendo para o corpo, mente, emoções e espiritualidade? Como caminha isso? Quando chega uma pessoa lá na estética, aí diz assim, meu Deus, eu tô gorda, eu preciso fazer uma massagem, a pessoa é magrinha e tal, e o oposto, né? A pessoa que se sente gordinha, a pessoa que está gordinha, mas ela tem um outro problema emocional. Como é que é isso no dia a dia de vocês? A percepção. Por que esse integral é tão importante? Geralmente a pessoa já chega lá querendo cuidar do físico, né? Ela sempre vai querer cuidar do físico. Daí a gente vai conversando, vai analisando, vai mostrando, né? Que existem outros caminhos. Quando vê, ela já tá fazendo terapia também. A Simone, que é uma nossa tia que trabalha com a gente, ela manda muita gente fazer pra terapia, assim, porque ela trabalha com a massagem, né? Então ela conversa ali, ela traz o outro lado, um outro olhar, né? E quando vê, a pessoa já tá trabalhando já o mental e o emocional ali junto, né? Mas é algo que a pessoa chega pra gente, né? Eu já chego, como eu já tô na terapia, já chega só com a terapia, mas pra Gica ou pra Simone já parece, a pessoa já chega querendo o físico. E daí ali a gente vai conversando, vai mostrando, né? Vai direcionando, e quando vê, ela já tá trabalhando emocional e mental junto. É algo que a gente já vai trabalhando ali na pessoa mesmo, né? Conversando. É incrível, assim, como, né, as manicures podem falar isso também, massagistas, que quando a pessoa chega ali, ela solta uma carga, assim, desabafa, assim, com a gente, né? Então ela acaba soltando e a gente não consegue simplesmente, não, é só mais uma pessoa e deu. A gente trata cada ser como individual mesmo, né? Então ali na parte da unha, quando as pessoas iam conversando comigo, eu até percebia que eu sugava muito essa energia das pessoas. E a gente fica querendo ajudar, querendo incentivar. Uma vez eu recebi uma cliente, que eu sempre falo isso para todas as clientes, assim, né? Quando se trata do mental. Ela era magra, ela é modelo. Ela se contorceu toda, assim, falou, Gica, tem uma gordurinha aqui, assim, ó. Tu consegue tirar isso aqui? E eu olhei pra cara dela, assim, e eu falei, cara, tu tem que tratar a tua cabeça. A gente tem que tratar o teu mental. Porque não tem nada aí. Tu não tem nada fora da curva que tu precisa tratar. Porque é muito difícil, principalmente para as mulheres, né? A gente apoia muito a questão das mulheres, porque as mulheres se enxergam muito com muito defeito. Isso tudo é culpa da sociedade mesmo, né? E a gente quer trazer esse amor. Então, que nem hoje a gente fala de peso, né? Que é uma questão pra muita gente, né? Mas eu vejo mulher gordinha que se ama, gosta, assim, e tudo bem. O importante é tu se gostar naquele momento. Por isso, às vezes, chega a cliente lá falando, Gica, o que tu acha que precisa mudar em mim? Eu não respondo, porque eu pergunto o que tu acha que tem que mudar em ti. Uhum. Porque às vezes o que pra mim é um olhar, pra ti é outro. E a gente tem que tratar o que te incomoda, não o que me incomoda. Uhum. É o olhar do outro que às vezes a gente dá muita importância e a gente tem que pensar no nosso olhar mesmo com a gente, né? E na verdade é um autoconhecimento que vocês estão passando ali pras pessoas, né? Ajudando elas a prestar atenção no que dói. Isso. Né? Então é muito importante. Então não é só eu vou lá fazer a minha unha, eu vou lá fazer uma massagem, eu vou lá fazer uns cílios ou sei lá. É muito mais. A estética de vocês, ela é integrativa. Uhum. Ela cuida do mental, do emocional, cuida da escuta, né? Com diferente olhar. Porque a manicure, eu conheço muitas, né, que falam assim, ai, meu Deus, lá vem aquela. Tipo, é um problema para ela atender aquela pessoa que vive na repetição, reclamando, né? Mas também não faz nada para ajudar a pessoa, né? Não tem essa consciência. Já no programa de vocês é totalmente validado pessoa por pessoa, né? Isso aí, cada um é tratado exclusivamente e a gente trabalha corpo, mente e espírito. De forma
integral, né? Muitas pessoas, então, acreditam que esse cuidado do integral é muito para pessoas de grupos. Não, né? É muito único. Então, vocês atendem a pessoa e ali já rola um diagnóstico e já vai direcionar para... Porque não é todo mundo que precisa de reiki, né? Não. E tu precisa de reiki. Vai fazer reiki. Né? Porque é mais fácil. Não, vocês conseguem ter uma escuta mais profunda para direcionar. Então, cada um vai para um lugar diferente, né? Isso, porque o reiki, ele traz mais essa limpeza energética, né? E a gente traz ali uma cura mesmo, porque tudo tem a raiz, né? Por que essa pessoa tá tão preocupada com o corpo? O que ela tem aí que não quer mostrar ou não quer? Qual a dor dela ali, né? Então a gente realmente vai lá na raiz do problema, sabe? Eu coloquei aqui, Gica, na tua massagem e essa maneira de trabalhar a pessoa individualmente. Como que é pra ti no teu dia a dia? Porque agora tu vai pro lado facial, né? Como que é o teu dia a dia? Como é a tua escuta? Fala um pouquinho pra gente. Então, faz um ano, se eu não me engano, que eu comecei a estudar pontos do rosto, assim, energéticos, né? Pontos orientais mesmo, né? Porque se a gente presta atenção, assim, o povo do Oriente ali, eles cuidam bastante dessa parte, assim, de relaxamento. Eles tratam a beleza junto com o relaxamento, né? Porque muita gente tem essa parte de, a beleza tem que doer, tem que ser sofrido, tem que passar por isso. E não, ali na massagem eu consigo liberar ali as linhas de expressões, as marcas que o rosto tem, porque isso também é parte da história da pessoa e isso vai marcando e vai condensando a energia nesses pontos. E ali a gente vai liberando, vai trabalhando e ali na hora, né, como é um atendimento individual, eu escuto o que os meus guias também têm a me falar, assim, para conseguir trabalhar aquela pessoa de uma forma mais leve para ela também, né? E eu converso com a pessoa, vejo o que ela tem para me falar também, né? Porque depois que a gente acaba ali de fazer essa terapia, ela consegue se expressar mais, consegue liberar mais e a gente consegue adentrar mais no campo, né? Então, é muito lindo, assim, essas liberações que acontecem. E cada vez mais vem vindo outras coisas para mim, né? Outras oportunidades que eu vejo que vai toda vez se integrando para ser criado um método único meu também, né? Sim, eu achei bem interessante que a Gica falou assim, eu tenho uma espiritualidade também trabalhando ali, né? A Gabi, ela é mentora espiritual, ela já veio outras vezes aqui, passou pra gente sobre como cuidar da nossa mediunidade, o que aprender, como sentir, né? Então, esse lado estética mediunidade para vocês é totalmente diferente do comum, né? A gente não escuta falar sobre isso, sim, né? Até porque tem muito preconceito, né? Só que como que é para você, Gabi, ter adentrado nisso e viu que deu certo, né? Como que é o teu dia a dia, hoje trabalhando com a espiritualidade no meio da estética? É que pra gente lá já tá super normal, né? A pessoa já entra lá na estética, já começa a bocejar, já começa a fazer uma limpeza energética, porque lá tudo é bem ancorado, tudo bem protegido também, né? Eu acho incrível, né? Principalmente essa massagem da Gica, além da gente tratar as nossas linhas de expressão sem agulha, sem essas coisas tudo, porque eu tenho um morro de medo disso, não gosto de enfiar agulha, né? Mas trabalhar essas linhas de expressão com uma coisa... é gostoso, sabe? Tu tá trabalhando a tua linha, tu tá liberando essas energias e tu sai realmente assim, né? Com a pele mais bonita, com a pele mais alinhada, já trabalhando o teu energético e também a tua face, o teu físico, né? Isso é incrível, é incrível. A pessoa realmente sai transformada, né? Sai se amando mais. Porque às vezes a pessoa vai lá, faz um monte de procedimento estético e não se ama. Entendeu? Então o problema não tá ali no físico, o problema tá lá dentro. Então é uma harmonização, assim. Pra mim, eu amo fazer o que eu faço. Eu amo, né, nosso trabalho ali, porque realmente é uma transformação de dentro pra fora, sabe? Porque não adianta só o físico, a gente precisa trabalhar de dentro pra fora. E essa união meu e da Gica, né, que foi acontecendo
conforme o tempo, porque isso foi muito canalizado, né? Foi a espiritualidade, foi o divino que passou isso pra gente também, né? Porque a gente foi acreditando no que estava vindo pra gente, a gente estava fazendo, e eu acho que é isso, a gente tem que viver a nossa vida com ousadia e coragem, porque senão a gente não sai do lugar. Então, às vezes as pessoas escutam as coisas, vêm, só que a gente tem medo de botar isso pro mundo, né? Prática, Por quê? né? Então, coloca pro mundo isso, porque tem muitas coisas aí que às vezes a gente pode trazer de benefício para as pessoas, a gente não faz porque é diferente, né? Ou porque, né? Quando a gente entregou a estética com o reiki, com as terapias energéticas, a gente ficou assim, né? Como é que vai ser isso? Mas depois a gente já liberou e pensou, não, vamos confiar porque vai dar certo. É isso aí. A pessoa precisa trabalhar um todo. E a gente via essa dificuldade nas pessoas quando vinha ali, né? Que Nejica contou dessa modelo, né? Então a gente via essa dificuldade, que não é o físico, é o mental. E depois que a gente foi harmonizando isso, a gente foi vendo, cara, o quanto transformação que vai trazendo para as pessoas. E é difícil, tá? Quem vem uma vez e não vem mais. A pessoa já vem e continua, porque aquilo ali vai fazendo bem para ela, né? Ela vai se amando como um todo. E o amor próprio é tudo, gente. Sim, e vai mudando, né? Porque Muda. a pessoa vai percebendo que o que vocês estão falando faz sentido com a vida dela. Isso, daí pra frente as pessoas vão tendo uma reconstrução de uma vida diferente, né? Quantas mulheres que estavam ali, que estavam sendo às vezes abusadas, né? Pelo próprio marido, que trouxeram transformação. Quantas mulheres chegaram ali que não estavam felizes no trabalho, já começaram... E às vezes só pra procurar algo pra limpar o corpo, mas na verdade não, é algo muito mais profundo ali, né? Deixa eu perguntar pra vocês algo importante que todo mundo quer saber. Teve alguém ou algumas pessoas com toda e absoluta certeza, né? Que vocês vê assim a pessoa antes e depois de passar pelo procedimento de vocês? Tipo assim, muito surreal. Nossa, aquela pessoa ali, ela era quieta, não falava, era toda rígida. E olha hoje, ela chega aqui toda expressiva. Me conta, qual foi assim, uma pessoa, um momento que vocês viveram com os clientes de vocês, as pessoas que frequentam, que teve muita diferença, assim? Eu tenho uma amiga, né? Ela até tá no nosso grupo de desenvolvimento. Era uma amiga minha de antigamente, assim, eu estudei com ela no ensino fundamental. E quando ela começou a entrar com essa parte de terapias, assim, eu via que ela era uma pessoa muito estressada, se irritava com pouco. Hoje em dia, tu conversa com ela é uma serenidade, ela te passa uma calma. Ela trabalha também com a espiritualidade dela ali, ela foi se descobrindo, médio de transporte também. Então foi muito linda a mudança dela, foi uma mudança assim que a gente conseguiu acompanhar bem, porque como ela também estava muito dentro da nossa vida, assim... Ela era totalmente cética, né, Gi? Que ela não acreditava em nada. Eu ia perguntar. Ela não acreditava em nada. Eu ia perguntar, como fazer para uma pessoa cética que não acredita em nada ir na estética de vocês e mudar? Como que vocês conseguem fazer isso? Essa era uma amiga da Gica, na verdade, né? Ela vinha muito reclamando. E a Gica assim, falava, fazer um reiki. Daí a Gica deu um reiki. O Rubens também, que é nosso cunhado, trabalha lá na estética também. Hoje a estética virou um centro, né, de profissionais. E daí a Gica falou assim, amiga, tu vai lá fazer um reiki, eu vou te dar e tu vai fazer, né, Gica? Tanto que um dia ela pegou na minha guia mesmo, de Umbanda, assim, né? Ela disse, por que tu usa isso aqui? Isso aqui é pra quê? Eu falei, eu vou te pagar uma terapia, tu vai lá fazer essa terapia. Depois daquilo, nunca mais parou. E já faz uns 3, 4 anos já que ela tá aí. E não larga mais. Às vezes a primeira assim, a gente tem que obrigar a pessoa pra fazer, porque ela era muito cética. E hoje hoje ela tá totalmente diferente, já tá buscando ter o próprio negócio dela também. Então tudo isso vai mudando, né, na vida. Mas eu tenho várias transformações, assim, de pessoas que trabalhavam em emprego que não gostavam, hoje tem o próprio negócio. Tinha um relacionamento abusivo, hoje estão se libertando, fazendo o que amam, viajando, se amando, sabe? Acho que o nosso principal foco é esse, né? Fazer as mulheres se amar, se gostar e se valorizar como elas são, né? Se colocar em primeiro lugar na vida delas. Esse é o nosso foco, é esse. E as mulheres chegam muito assim, né? Deixando todo mundo na frente e eu lá atrás. E o nosso foco é botar você pra frente. E a gente tem muitas transformações, porque quando a gente se coloca em primeiro lugar, tudo muda, né? Tudo muda.
as pessoas que têm o testemunho de vocês, né? Olha, aquela pessoa, essa minha amiga mudou horrores. Ela já levou outras pessoas para esse caminho? Várias. É uma corrente linda, né? Corrente. É isso que eu ia te falar, uma corrente, assim. E a gente crê que todos nós somos irmãos, né? Então a gente tem que se impulsionar, tem que ir falando da espiritualidade. Mesmo, né, por um cético, a gente tem que soltar isso, porque talvez aquilo que vai despertar nele essa espiritualidade, sabe? E espiritualidade, assim, é o acreditar em si também, né? Porque que nem um ateu, às vezes, tem mais espiritualidade, né? Que uma pessoa que vive na igreja, por exemplo, né? Aham. Esse o acreditar em si, assim, é muito importante. Deixa eu perguntar pra vocês. E aquela pessoa tímida, que não fala? Eu vou lá fazer minha unha, mas eu fico só fazendo a unha. Eu não falo, eu não me comunico, eu não me expresso. Mas tá cheio de dor para ser trabalhada. Vocês conseguem, com essa mediunidade, sentir e entrar ou tentar? Como é que funciona para aquelas pessoas que ou não falam ou não admitem? Muitas pessoas chegam assim ali, né? Mas eu não sei como é que tem a energia meio da dica. A gente puxa. Quando a gente vê a pessoa já tá falando lá da infância, eu acho que a gente puxa isso. Porque a gente é muito agente. A gente é muito aberta, né? Então, eu acho que quanto mais a gente é agente, empoderado, quanto mais a gente acolhe, a pessoa já entra ali com sentimento de acolhimento, até porque tem muita família, né? Tem meu cunhado, tem né? A gente é irmã, daí tem minha tia. E quando ela vê esse ambiente de família, acolhedor, a gente é muito de acolher, sabe? A pessoa já vai se abrindo normalmente, já algo automático, já, né? Até uma questão de transformação, assim, e tu comentou sobre isso. Eu, como trabalho com as mãos, eu puxava muita energia. Aham. Então, eu era uma pessoa muito depressiva. Eu ficava muito triste à toa, assim. Eu pensava, meu Deus, tá tudo tão bom. Eu tenho uma família boa, eu tenho um emprego bom, tem tudo bom. Por que eu tô triste? Parecia que eu tava muito fora de mim mesmo. E depois de um tempo que, né, a Gabi, como disse, sempre me puxa. Ela foi conversando comigo, foi fazendo reiki em mim, foi fazendo os tratamentos dela. Eu também sou uma pessoa que me transformei da água pro vinho. Eu comparando eu lá de trás com eu de agora, hoje eu tenho muita mais consciência. Quando eu vejo que eu já tô triste, eu já vou lá, faço uma limpeza energética, já tento voltar pro meu eixo, sabe? Porque antigamente eu era uma pessoa perdida, eu sugava aquela energia, o que eu faço com isso? Não sei. Então, Já vou passar já vou o chorar, vou me descabelar mesmo. E hoje eu tenho consciência do que é meu e o que não é meu, sabe? Então, por isso essa mudança também. Que legal, né? Porque a consciência viva é tudo, Isso né? aí, perfeito. É importantíssimo quando a gente consegue perceber o nosso dia a dia, perceber as pessoas, porque tem gente que traz positividade. Agora já tem pessoas que chegam lá em vocês e falam assim, já tratou, já veio de lugares que também já estava tratando, chega lá e é uma semente positiva. Isso. Também. E por isso que, assim, a gente nunca teve uma agenda vazia. A gente sempre teve uma agenda muito cheia, né? Por quê? E a gente não era muito divulgar. Hoje que eu divulgo mais assim no Instagram, mas ele não era muito divulgar no Instagram. Nosso foco era boca a boca. Um falava pro outro e vinha cada vez mais. E hoje a nossa agenda é bem cheia por causa do boca a boca. Porque quando a coisa é boa, a pessoa espalha e quer, né? Sim. Que a outra amiga também venha, que a outra amiga também venha. E muitas pessoas, assim, que do passado, assim, amigas minhas do passado, vieram também fazer atendimento comigo, fazem até hoje. Nossa, tenho muitas amigas minhas que fazem atendimento comigo. E é isso, né? Me conta uma coisa, Ai, a curiosa Jana, vai lá. Já teve situações de vocês atender pessoas e vocês sentir algo e não falar por algum determinado momento? Eu sempre falei. O que eu sinto, eu falo, assim. Só que a gente tem que saber o jeito que a gente fala também, né? Pra trazer consciência pra pessoa do que tá acontecendo. Eu falo tudo. Porque tem gente que se assusta. Mas eu falo. Às vezes eu assusto no começo, assim, mas depois ela vai repensar sobre aquilo e ela volta, tá? Eu acho que quando a pessoa vai lá, busca um tratamento com isso, eu acho que é importante, né, Gabi? Eu gosto desse jeito da Gabi, porque ela fala tudo. Eu gosto de saber tudo que tá acontecendo, vamos arrumar o que tem pra arrumar aí. Só que se vem uma pessoa, assim, e eu tô sentindo aquela energia e a pessoa não me procurou pra aquilo, né? Eu guardo pra mim. Agora, se a pessoa tá desabafando, daí a gente conversa, assim. Mas nada forçado, porque eu acho que a espiritualidade vai mostrar o tempo certo daquela pessoa despertar.
A gente não gosta de ficar forçando aquilo. Aham. Porque é tão bom, né, Jana? Que a gente quer que todo mundo faça, que todo mundo sinta isso, né? Que a gente sente, mas não dá. Todo mundo tem o seu momento pra aquilo. E não é a gente trabalhando nisso, né? É a espiritualidade no todo, né? É, quando a gente sente, a gente fica, né? Tá tudo bem. Daí você, tá tudo bem, então tá bom. Tá tudo bem mesmo? tá tudo bem. Uma hora ela vai, né? Uma hora ela fala, não tá. É, devagarzinho, né? Isso. Porque eu percebo por mim, né? Eu tenho um atendimento terapêutico também, então eu queria já que a pessoa desse os tabefes na pessoa, vamos, não perde tempo, vamos, né? Porque eu sei que vai funcionar. Só que não é o momento. Então a pessoa, ela vem uma vez, ela fica desconfiada. Já no caso de vocês, já é totalmente diferente, porque é um espaço público. É muito mais fácil de canalizar para a pessoa, né, numa conversa entre as mulheres e falando, daí uma se espelha na outra. Deve ser um caminho mais rápido até, né? Eu acho que a espiritualidade, o universo ele é muito perfeito, né, Jana? Porque ele manda as pessoas no lugar certo, na hora certa. Então a pessoa acho que já vem lá já pra alguma coisa, né? Por que eu apareci na vida da pessoa? Por que a pessoa apareceu na minha vida? Algum motivo tem, né? Então acho que ela é muito certa, assim. E é isso. Gente, me conta. Hoje a estética de vocês começou assim, pequenininha, caindo aos pedaços, como a gente falou aqui. Aí foi crescendo, passou reforma. Hoje tem 7 salas de atendimento. O que vocês fazem hoje na clínica? Quais atendimentos vocês têm? A gente trabalha com massagens, né, drenagem, modeladora, alguns aparelhos também para estética, né, para gordura localizada, flacidez. Essa parte com a minha tia, que é a Simone, né. Daí tem o Rubens, que é o nosso cunhado. Ele trabalha também com terapias holísticas, também com massagem de liberação miofacial. Tem a Gabi também, que é uma aluna minha, e ela trabalha com sobrancelhas, cílios. Agora a gente tem uma cabeleireira também. Uau! Que arruma os cabelos lá da galera. E eu trabalho com uma mentoria e também faço atendimento energético. E a Gica agora tá morando na praia, dela vem 2 vezes na semana aqui também atender. Uau! Vai ter uma estética na praia? Já tem lá uma sala. Quem mora em Porto Belo, ó. Que já legal! tem uma salinha lá também. Então, esse sonho tá sendo não só realidade, como expandindo, né? Porque conectou a espiritualidade, tá canalizando para trabalhar mais na natureza. E a Gica tá na praia e a Gabi tá no sítio também, né? Meu Deus! Daí a gente troca, né, Gica? A gente troca. Sempre bom ter. Mas agora tem uma casa na praia também. Ai, que delícia, né? E aí, tu bom. também vai atender na praia? Não, só ela tem de lado aí. A Só ela princípio, faz... né? Isso, Porque aqui tem uma formiguinha falando aqui, um insetozinho falando, isso vai crescer. Quem sabe a gente faça atendimento juntas, né, Gica? Pode acontecer, né? Pode acontecer. Sim, eu não comentei isso, mas eu já pensei também dela Olha ir lá, aí, ó. trabalhar lá, atender. Porque tem coisas que ela faz que eu não faço e vice-versa, né? É um complemento, assim, né? Claro. E até porque essa trajetória é das duas. Então, uma não consegue atender sozinha. Daqui a pouco tu vai perceber que tu vai precisar expandir, porque a tua galera já tá precisando do conhecimento dela. Vai subindo de nível, né? Isso mesmo. É muito legal. Gente, uma coisa que eu queria perguntar também. A galerinha que trabalha com vocês, todas é na vibe da espiritualidade. Isso. Não, a gente já, pra contratar, esse é um requisito, Perfil! né? Esse é um requisito, tem tambor, tem tudo aqui. A entrevista é o tarô, um pêndulo. Vamos lá, o que aquela pessoa quer aqui dentro, né? Mas elas às vezes não entram com esse intuito, assim. Só que ali, como a gente tá nesse meio, a gente fala muito sobre isso. A gente traz muito isso pra nossa vida. Acaba expandindo esse campo, né? Mas não, as pessoas às vezes não são igual a gente, assim, tão focada nisso. Mas já trazem isso pra vida, sabe? Já não é uma pessoa que entra lá, não daria certo, né? Uma pessoa reclamando, falando mal dos outros, lá, já não caberia naquele espaço, né? Não.
E a gente também, a gente tenta sempre, eu e a Gica, a gente sempre desenvolveu a nossa técnica, né? Até de massagem, né? O nosso jeitinho ali, de sobrancelha e tudo mais. Então, até a Gabi, que trabalha lá, a Gica desenvolveu ela. Então, tudo que ela faz é com a técnica da Gica. A Simone, eu desenvolvi ela para fazer a minha técnica de massagem também, que é totalmente diferente do que tem no mercado, né? Então, todo mundo que tá lá tá bem alinhado com o que a gente trouxe também, né? Então, todo mundo tem a mesma técnica que nós. A gente sempre traz isso, assim. Primeira coisa, o atendimento ao cliente é muito importante, assim. Trazer esse amor pro cliente, conversar, tentar entender o cliente. Porque eu acho que o carisma é a porta de entrada para tudo, assim, né? Então, tratar aquele cliente como um irmão mesmo, né? Ver a necessidade dele, tentar atender aquilo, sem ficar empurrando outras coisas, porque a gente vai em, às vezes, clínica de estética, mas, tu precisa disso, tu precisa daquilo. Eu fico pensando, meu Deus, pra que empurrar? Às vezes tu vai perder naquilo ali, mas tu vai ganhar em outro. Então, nada de forçar, assim, as coisas, sabe? Naturalmente, né? Acolher. E acolher na necessidade da pessoa, né? Não forçar tratamento. Porque eu tenho que vender tantos tratamentos por mês. E não é isso, o propósito de vocês é outro, né? Isso. Falando em propósito, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho o que vocês gostariam de passar para nossa galera que está em casa, o que de verdade essa conversa trouxe aqui e o que vocês querem passar para eles. Qual é o pensamento e o sentimento que a estética de vocês tem para acolher esse pessoal? Eu acho que assim, se você tem algum sonho, né? Às vezes a gente, eu queria abrir um próprio negócio, mas não tinha direção ainda, né? Aproveita as oportunidades da vida. Deus, né? A espiritualidade, o universo está contigo, estão te ajudando. Segue o teu coração. E o principal é viver a vida com ousadia e coragem, porque quem não ousa não sai do lugar. Então a gente precisa ousar, testar e fazer acontecer. Então, se tu tens algum sonho aí de ter o teu próprio negócio, de ter uma clínica ou ter, né, qualquer outro trabalho, vai em frente e arrisca, sabe? Quem não arrisca não sai do lugar. Arrisca, não tenha medo. Deixa o medo de lado, ou use o medo como impulso para a tua vida. E essa questão de comparação, né? A gente fica se comparando muito com o outro. A gente tem que se tratar também individual. Como a gente trata cada cliente individual, você tem que se olhar com um olhar individual também, né? Parar com essa comparação, principalmente as mulheres, assim, que a sociedade impõe isso pra gente, de querer a gente desalinhada, brigada, pra não ver a gente forte. E lembrar que alguém do teu lado, né? Como a Gabi me incentivou a ser uma mulher incrível, e ela sendo uma mulher incrível me incentivou a isso. Assim, às vezes uma amiga do teu lado, que tu tá olhando ela com outro olhar, vai te incentivar, vai te trazer isso. Então, é importante também olhar quem tem ao redor que pode te ajudar nisso também, né? Se abrir, se olhar. Que lindo! Agora me conta, essas irmãs lindas, o que impulsiona vocês na estética? Hoje vocês são bem reconhecidas, tem muitos clientes, todo mundo já sabe, eu vou fazer minha unha lá porque eu saio maravilhosa, eu vou fazer minha massagem lá, eu vou fazer minha terapia lá porque é diferente. O que impulsiona vocês a continuar? Eu acho que é ver o resultado que a gente traz, né? As pessoas elogiando, falando bem, sair de lá feliz, assim, a pessoa entrar de um jeito e sair de outro, assim, isso me impulsiona muito a querer cada vez mais, né? Trabalhar com o que eu trabalho, assim, eu tenho muita gratidão e muito amor, muito amor. Essa transformação, assim, de ver o outro se transformando é muito importante pra gente também. A gente fica emocionada porque a gente passou por esse processo também, né? Hoje a gente tá aqui, mas a gente não tava assim antes. Então, tu ser o pontapé inicial disso é um funcionamento muito grande, assim, pra gente, né? E o amor, né? A gente trabalha tudo com muito amor. É muito difícil a gente ver o caminho todo. A gente não vai saber o caminho todo. A gente não sabe. A gente sabe o próximo passo que a gente pode dar no momento, né? Então, esse próximo passo que é o mais difícil. Mas depois que a gente dá esse próximo passo, as coisas fluem mais fácil. Dá o primeiro passo. Depois, as coisas vão se abrindo e funcionando. O primeiro passo que é o mais difícil, né?
Até porque eu percebo que a gente vê aí no nosso comentário entre lugares de trabalho, sociedade em si, que a gente fala assim, nossa, aquele lá teve sorte, mas a pessoa não vê o trajeto. E também as pessoas que às vezes não se vê naquele lugar, elas têm medo de, eu não sou para isso. Muito pelo contrário, às vezes tem algo escondidinho dentro de você que você vai fazer uma história tão linda quanto. Só que você tem que entender, você precisa buscar aonde está o seu propósito de vida, onde que começa tudo, porque a partir de um sonho é que se torna realidade. Talvez não era o sonho que veio na cabeça da Gabi enquanto ela estava no banco, mas energias, elas se conectam. Então não foi do nada, né? Então assim, é bom a gente primeiro prestar atenção para quem está nos falando, né? E ter essa iniciativa, né? A gente tem muita mania de achar que tudo é difícil, né, Jana? Tudo é difícil, tudo é difícil. Nunca fiz, mas é difícil. Mas a gente precisa olhar esses padrões da nossa família mesmo. Olhar para nossa família, como é que é a nossa família, a gente também então fazer diferente disso. A gente não precisa ser igual, né? Fazer diferente. E tudo é difícil. Depois que a gente começa, a gente vê que não é tudo aquilo. É o primeiro passo que é mais desafiador, né? Depois vai embora. Tira essa da cabeça que tudo é difícil, pra mim não dá, porque dá sim, principalmente confiar e ter fé em ti que as coisas fluem. Eu acho bem legal deixar a gente sinalizar que, olha que mãe e que pai abençoados que elas têm. Eles deixaram de viver na casinha caindo aos pedaços, foram pagar aluguel para acreditar num sonho. Isso é lindo, lindo de se ver. Mas, se você não tem um papai e uma mamãe que acredita no seu sonho, vai ter amigos, vai ter pessoas, a espiritualidade, o universo vai te levar para esse caminho. Porque sempre tem alguém que acredita em você, né? E às vezes a gente se apega mais na negatividade do que na positividade, né? A gente se apega mais do que critica a gente. Quem critica não vai estar aqui em cima, quem critica vai estar aqui, ó. Né? E a gente presta mais atenção na crítica do que tem quem tá apoiando a gente, né? Então presta atenção mais do que quem tá apoiando. Quem tá apoiando ali, né, é o universo trazendo aquela pessoa para te ajudar também. Nossa, a gente é muito grata, né? Nossa mãe, nosso pai, assim, pelo apoio, por sempre nos incentivar, né? Muito bom, né? Poder contar com a nossa família, né? Hoje a mãe e o pai têm alguma afinidade aí na estética? Trabalham com vocês? Não, eles fazem velas. Eles têm uma empresa de velas, daí eles fazem a venda lá na estética, tem uma partezinha lá deles, eles trabalham com as velas. Mas tem o dedinho de união aí. Tem. Sempre tem, tá? A minha mãe é uma que tá lá todo dia, dando a opinião dela até na vida das clientes, conversando. Ela também puxa muito essas pessoas pra espiritualidade também, sabe? Porque ela sempre tá lá. Em todo lugar que a gente vai, ela tá ali com a gente ajudando, sabe? Ancorando essa história linda, né? E como foi, Gica, pra te soltar a estética que tá bombando pra começar um novo projeto do nada? Foi bem difícil. Mas a minha mentora aqui, ó, tá me ajudando. Nossa, fala, Gica, confia, tu tem que confiar, porque a gente sente as coisas e a gente começa a questionar. Não, será? Será que é isso? Será que é aquilo? E quando tu começa a soltar e confiar mesmo, porque pra vir o novo a gente tem que soltar o antigo. Então, quando tu olha pra trás e pensa, poxa, mas eu construí tudo isso aqui, é tudo meu, sabe? Daí quando tu vê, cara, nada é meu. É tudo do universo, a gente tem que soltar, a gente tem que liberar pra vir as coisas novas, sabe? A gente se apega, né? Pra mim também foi bem difícil sair da massagem. Porque eu amo, né? Eu gosto de fazer, de conversar e tal. Mas pra gente crescer, a gente realmente precisa ir soltando. Então daí eu peguei minha tia, ensinei ela exatamente como eu faço pra ela fazer igual. E agora, né, eu trabalho 3 dias na semana, né? Porque eu tô fazendo mentorias e tô dando curso também. E eu amo atender. Então ainda, por enquanto, não consegui soltar o atendimento, porque eu gosto de estar ali junto, né? E essas coisas online pra mim, me faz pouco das pessoas, daí eu fico, né,
Eu gosto de estar junto com as pessoas. Então, por enquanto eu tô com atendimento, mas vai chegar uma hora que talvez eu não atenda mais. Eu fique só com os cursos, com a mentoria. E pra mim crescer, eu preciso disso. Não tem como eu subir uma escada cheia de mochila nas costas, né? Eu ia falar, essa oportunidade, esse toque que bateu pra Gica ir pra praia, não é porque ela tá deixando um sonho ou não. Eu sinto que é muito pelo contrário, né? É pra crescer e pra expandir, porque com certeza lá vai ter uma outra visão, outras pessoas, vai canalizar pessoas que precisam desse conhecimento, né? Isso, até pro meu crescimento, porque eu sou muito apegada à minha família, a Gabi mesmo. Eu sempre penso as coisas, penso, é isso, eu vou lá e quero confirmar com a Gabi, né? Porque eu penso, não, ela sabe mais. E lá eu tô aprendendo a me conhecer e ver que eu também tenho essa força, sabe? Ai, que legal. Ela me impulsionou a isso pra descobrir quem é a verdadeira Gica. E lá eu tô voltando muito pra minha essência mesmo. Aí faz meditação, como é que é o teu dia a dia lá? Lá eu faço meditação, eu agora tô envolvida bastante com instrumentos também. Eu tô tentando aprender a tocar o handpan, que é um disco, assim, ele é um som muito bonito, meditativo. E agora eu tô mais nessa vibe musical, assim, também. Daí eu fico bastante lá fazendo esse trabalho. Também tem uma amiga da Gabi lá que vai começar a fazer as terapias comigo também. E já vai dar esse impulso pra mim começar a fazer as terapias lá também, sabe? Já tive 2 clientes, mas atendendo já com receio, sabe? Então a espiritualidade tá trabalhando para que eu tenha mais segurança em mim ali também, né? Mas é muito bom, porque o dia que eu tô assim carregada mesmo, que eu ficava em casa pensando, né? Ai, o que é isso? Essas energias. Eu vou lá pra praia, relaxo, descarrego, converso, né, com a natureza mesmo, e isso é o meu ponto de força, eu percebi, sabe? Que lá eu fico muito mais segura. Mesmo estando longe da minha família ali, porque a gente mora tudo um lado do outro, né? Então aquilo ali que o desapegar que me doeu tanto, e a praia me traz essa segurança. Parece que lá é o colo da minha família mesmo, sabe? Que legal, eu falei sobre essa nova transição da Gica, porque justamente para mostrar para vocês que não é porque você chegou no topo, no seu sonho realizado, que os desafios acabam. Muito pelo contrário, a vida vai te levando para outros rumos e outros caminhos, para você aprender mais, para você evoluir mais, para você sofrer? Não, para você ser uma pessoa melhor, e nunca vai acabar esse trajeto de aprender. Cada vez vem um desafio para o momento que tu tá, né? Por exemplo, hoje a minha empresa está se expandindo muito, eu preciso contratar pessoas para me ajudar. Então tá sendo desafiador pra mim, porque eu sou uma pessoa mais controladora, eu gosto de fazer do meu jeito e tudo mais, né? Então agora eu tenho que soltar um pouco de carga, porque eu tô fazendo muita coisa na minha empresa, e poder contratar pessoas pra me ajudar. Então tá sendo desafiador pra mim essa fase. Então cada vez eu vi uma fase desafiadora pra ti, e tu tens que ter coragem ali de ir liberando, de sabendo, pra te expandir. Então hoje eu vejo a minha empresa crescendo e eu tô aqui. Não consigo, ela tá crescendo e eu não tô conseguindo crescer com ela, por quê? Eu preciso de ajuda, eu preciso delegar, e é um desafio pra mim fazer isso. Então é algo que eu tô trabalhando nesse momento. Então a gente sempre tem algo ali pra trabalhar, né? Eu achei muito legal que eu tive num curso final de semana do Luiz Cairo, e ele falou que quando ele precisava contratar alguém, ele fazia um mapa para ver se as dificuldades dele não estariam na pessoa, para ficar os dois tendo dificuldade com aquilo. Tem que equilibrar, um é bom aqui, outro é bom ali. Isso. Sabe? E daí a coisa vai funcionando. Então por isso que é bom ser bruxinha, né? É porque tudo é crença, né? Tudo é crença. Então eu tenho muito aquela crença que só eu sei fazer daquela forma. Então agora eu tô trabalhando de crença que não, a pessoa que vai vir pra mim, ela vai vir pra somar no desenvolvimento da minha empresa. Então eu tô trabalhando muito isso em mim, né? E a gente ter consciência do que a gente tá sentindo é muito importante para que a gente consiga mudar isso dentro da gente, porque é muito enraizado, né? Então, gente, eu quero deixar aqui sinalizando o nome da estética. Como é o nome da estética? É Renove Estética Terapias. Integrativas, terapias integrativas para vocês
que querem, não têm conhecimento nenhum, que querem, estão cruas, são céticas, mas eu quero ir lá experimentar como que é essa estética, como que eu vou me sentir lá. Tenho certeza que muito bem. Eu já fiz terapia com a Gabi. É maravilhoso, é gostoso de entrar lá. Parece que você tá fora do planeta Terra. É tudo assim, uma musiquinha, uma calmaria, luz mais escurinha, mais clara. Tudo para aconchegar o atendimento. É maravilhoso. Eu quero que as meninas deixem uma mensagem convidando vocês para conhecer o espaço e, de verdade, venham nessa onda, gente. É uma onda maravilhosa, uma onda de autoconhecimento e cura. Então, se você tá se sentindo, né, não tá se sentindo bem, estagnada na tua vida, não tá se sentindo bem com o teu corpo, tá se sentindo com o mental acumulado, venha pra nossa estética, venha conhecer a gente, conhecer eu, a Gi, toda a turma lá, pra você se sentir melhor, pra você se sentir mais feliz na tua vida. Lá vocês vão ser muito bem acolhidos, muito bem recebidos. Venham conhecer a gente. Muito obrigada, meninas. Sejam sempre bem-vindas aqui. A Gabi já é veterana aqui com a gente. E a Gica, seja sempre bem-vinda também. Gratidão. Leva aí o nosso carinho lá pra praia, pra Porto Belo, pra vocês aí de casa. Sejam sempre muito bem-vindos no Consciência Viva. E a gente fica até aqui. Gratidão. Tchau, tchau.